Agora, 3h18, nós vamos falar que, de acordo com a Agência Brasil, a abertura de inventários no Brasil alcançou um número de recordes em 2021. O ano encerrou com mais de 219 mil escrituras lavradas, frente a 156 mil em 2020, o primeiro ano da pandemia. Foi um salto de cerca de 40%, de acordo com os dados divulgados pelo Colégio Notarial do Brasil, entidade que representa os mais de 8 mil cartórios de notas brasileiros. Eu vou conversar agora com a especialista em Direito de Família, mestre e doutora pela USP, Cláudia Stein. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Franciele. Boa tarde a todos. Um prazer falar consigo. Um prazer é nosso. Doutora, esses inventários aumentaram logo após a pandemia. Isso tem a ver com as mortes que ocorreram durante a pandemia? Franciele, eu não tenho dúvida quanto a isso. E o que me ocorre é o seguinte: as pessoas em 2020 ainda estavam muito vulneráveis. E houve vários falecimentos em que não aconteceu a lavratura da escritura de inventário. E isso acabou ocorrendo em 2021. 2020 era um ano de muita tristeza. Não que 2021 não tenha sido para as famílias, mas as famílias já estavam, de certa forma, menos vulneráveis para a lavratura dessas escrituras. Então, o que me parece, sim, porque nós temos, pelo Colégio Notarial, o número de escrituras lavradas, mas nós não temos a informação dos anos dos óbitos. Então, eu penso que várias são referentes a 2020 ainda. E o que facilitou isso acontecer agora em 2021? Eu penso que, primeiro, houve uma liberação um pouco maior para que as pessoas saíssem, para que as pessoas fossem também aos tabeliões. Por quê? Porque no Brasil existe, sim, o e-notariado. Vamos chamar assim, é um certificado digital que você consegue lavrar escrituras. Mas isso, quando os cartórios estavam de portas fechadas, nós não conseguíamos emitir. E agora já não, ficou muito mais fácil ano passado a emissão desse e-notariado. Hoje o Brasil tem um sistema de cartório fantástico. Nós podemos fazer tudo à distância. É obrigatório abrir esse inventário? Sim, o inventário no Brasil, a abertura é obrigatória, tem de haver essa abertura no prazo de 2 meses do falecimento. Ou judicial, vamos falar no fórum, ou as pessoas fazem acordo e lavram uma escritura, porque as escrituras, Franciele, Uhum. só podem ser lavradas se houver acordo entre os herdeiros. Se houver menores, é necessário uma autorização judicial para que esse inventário seja celebrado por escritura. Uhum. E qual é a multa para o atraso dessa abertura? A multa depende muito de cada estado, porque o imposto sobre a morte é estadual. E essa multa ela é colocada dentro do cálculo do imposto. Mas o que eu posso lhe dizer? Não é nada que seja preocupante. As pessoas não ficam desesperadas em razão dessa multa. A multa pior, Franciele, é justamente do pagamento do imposto. E por quê? Porque o imposto tem prazo a depender do Estado, novamente a depender do Estado. Por exemplo, Uhum. no Paraná. No Paraná, nós podemos pagar o imposto causa-mortes até 30 dias depois de celebrarmos a partilha. No estado de São Paulo, nós temos de pagar em 180 dias a contar da morte. Então, Uhum. tem de olhar as legislações estaduais. Essa sim, o não pagamento do imposto dentro do prazo, esse sim se sujeita a sanções bastante pesadas. Tem uma pergunta de um ouvinte que o Marcelo ele pergunta o seguinte: quanto que é pago sobre os bens deixados? Há uma estimativa ou depende de cada estado? Depende de cada estado, Marcelo, cada estado tem uma alíquota. Por hora, a alíquota mais baixa no Brasil que nós temos vigendo, uma delas é São Paulo. Em São Uhum. Paulo, nós pagamos 4% sobre o valor dos bens deixados, mas cada um dos estados tem a sua própria alíquota. Ela pode chegar até 8%. Quem fixa a alíquota máxima é o Senado, é uma resolução do Senado. Por hora, o que vige é 8%. Mas, Franciele, eu tenho para mim que em qualquer momento isso vai aumentar. Porque ainda é um imposto com o devido respeito
Baixo. Porque imagine você que nós pagamos um imposto sobre a morte para receber patrimônio, que, entre aspas, nós não fizemos força para ter, mas Exato. nós pagamos de imposto de renda sobre aquilo que ganhamos de salário, que nós fazemos força, 27,5%. Uhum. Então, parece bem injusto, né? Mas eu tenho que vai subir sim. É injusto e as pessoas geralmente têm aquela preocupação na hora de pagar, vai ser alto ou não vai ser? Isso vai ser dividido entre os herdeiros? Depende também, de novo, da legislação. A legislação de São Paulo diz que cada herdeiro paga o imposto relativo àquilo que recebe. Agora, se você me perguntar, e as decisões judiciais, quando esses assuntos são levados a juízo? Olha, tem tanto dizendo que quem paga é o herdeiro, como também tem decisão dizendo que quem paga é o próprio espólio. Pega a totalidade do patrimônio, o espólio paga o imposto e depois nós fazemos a divisão. A priori, se nós formos seguir a legislação, o contribuinte é o herdeiro, jamais o espólio. E quais são os tipos de inventários existentes? Nós temos o inventário judicial, aquele que é no fórum. Esses inventários que são no fórum, eles são mais comumente para aqueles casos em que os herdeiros não fazem acordo, porque anteriormente a existência de um testamento era um impedimento para ter escritura de inventário. A maior parte dos estados acabou com isso, não tem problema, basta conseguir uma decisão judicial de cumprimento daquele testamento, que é uma decisão muito fácil, muito tranquila, e aí vai ao cartório e lavra a escritura de acordo com o testamento. Nós temos o inventário também lá no fórum litigioso, mas nós podemos ter inventários que também as pessoas cheguem em acordo, mas querem fazer no fórum. Por que, Franciele? Nós desconhecemos uma razão que justifique, porque nos cartórios é tudo tão mais simples. A atenção dos tabeliães, o cuidado que eles têm, realmente as partes são recebidas de uma forma muito mais aconchegante, eu ouso dizer. Isso dá um conforto para aquele momento de tristeza. Mas pode-se fazer no fórum, de uma forma mais célere, que é quando se chama rolamento. Já na primeira petição diz os bens, os herdeiros e já faz a divisão, ou pode fazer no fórum, infelizmente, com litígio, aí vai ter uma decisão judicial atribuindo a herança a cada um dos herdeiros. O que significa Monte-mor no inventário? Monte-mor é o patrimônio deixado pelo falecido. Então, pega-se tudo que o falecido deixou, aquilo é o Monte-mor. A pergunta é da Kelly Oliveira. É possível vender um imóvel em inventário? Sim, Kelly, claro que sim. Basta pleitear a concessão de um alvará judicial. Um juiz tem de permitir que haja essa venda. Mas os juízes comumente permitem, desde que se pague o imposto devido, ao menos sobre esse bem que será vendido. Doutora, e quando é hora de chamar um advogado para auxiliar na hora de fazer o inventário? É necessário? Infelizmente, Franciele, o mais rápido possível. O ideal seria que as pessoas consultassem antes, e aqui não tem nenhum lobby, eu digo para você por quê. Porque pelo testamento é tão mais fácil deixar tudo organizado, tem formas tão fáceis e tão econômicas. No Brasil, as pessoas têm aquela visão que só as pessoas muito ricas é que fazem planejamento. Não, isso vale para quem tem uma casa, tem 2 filhos. E por quê? Porque o inventário é caro. É um processo caro, é um procedimento caro. E às vezes as pessoas não têm dinheiro para naquele momento pagar imposto, advogado, eventual custo de escritura. Então, tão melhor que tudo ficar certo, mas assim, não tem, Franciele, o mais rápido possível, inclusive para, se for o caso, salvaguardar o interesse de algum herdeiro, porque você imagina alguém que tem um parente falecido, é herdeiro desse parente e tem medo que, por exemplo, esvaziem a casa do falecido, esvaziem um cofre do falecido. Isso precisa de uma medida judicial de urgência, para o que é necessário um advogado. Doutora, algumas pessoas também têm dúvidas sobre o que acontece com as dívidas depois que a pessoa morre. As dívidas só serão pagas na proporção do patrimônio deixado. Se superar o patrimônio, o credor não recebe. Nenhum herdeiro coloca a mão no bolso para pagar dívidas do falecido. E o que é necessário para fazer um inventário extrajudicial? A certidão de óbito,
aos documentos dos imóveis, matrículas imobiliárias ou escrituras de venda e compra, IPTU, a comprovação do valor do ITR, que é a forma de provar o valor do bem, toda a documentação que houver, se for automóvel, por exemplo, o certificado de propriedade, se for dinheiro no banco, o extrato da data do falecimento, se for ações em bolsa, a própria Bovespa tem um impresso próprio que é preenchido pelo interessado e vem os valores das ações. Quer provar o valor e a existência dos bens, o óbito e o parentesco, documento dos herdeiros que se declaram herdeiros. Doutora Cláudia, eu vou agradecer a sua presença na CBN Cascavel e espero a senhora mais vezes aqui falando conosco, com os nossos ouvintes. Eu também, Franciele, muito obrigada a todos, uma boa tarde. Nós conversamos com a especialista em Direito de Família, mestre e doutora pela USP, a professora Cláudia Stein. Agora, 3 horas e 28 minutos, intervalo, na sequência, Repórter CBN.